A Qualicorp acredita que tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, investimos mais de 14 milhões para ajudar o Brasil a combater a pandemia. No Rio e em São Paulo, a Qualicorp se associou a grandes empresas para entregar 345 leitos ao sistema público de saúde. Milhares de vidas estão sendo salvas. Juntos, daremos a volta por cima. Boa tarde a todos os presentes, meus sinceros cumprimentos. Meu nome é Fernando de Paula, sou conselheiro federal por Goiás e presidente da Comissão de Apoio Jurídico à Micro e Pequena Empresa da OAB Nacional. Hoje estarei com vocês como moderador do painel 55 do primeiro Congresso Digital Covid-19, repercussões jurídicas e sociais da pandemia. Não posso deixar de registrar minhas estimas ao presidente do Conselho Federal da OAB, Felipe Santa Cruz, bem como ao diretor-geral da Escola Superior de Advocacia Nacional, Rony Duarte. Aqui comigo, compondo este painel, conto com os seguintes palestrantes: Dr. Fabrício Juliano Mendes Medeiros, doutora Larissa Moreira Costa e doutor Alexandre Gianluca. Oportunamente, em razão das falas, apresento-lhes as credenciais. Em dada ocasião, a rigor, em sede de reunião ordinária da Comissão de Apoio Jurídico à MPE, ficou acertado que este tema merecia destaque, uma vez que nós estamos enfrentando uma crise sanitária e a passos largos se avizinha uma crise econômica. Todos sabem que eles, os pequenos negócios, representam expressivamente quase a totalidade das empresas brasileiras. Portanto, são eles que geram a grande massa de empregos, são eles os responsáveis pela substancial massa salarial, são eles que detêm parcela considerável do PIB e são eles também que estão pagando o mais alto preço da crise em razão do necessário isolamento social. A sociedade como um todo e os governos, em todas as suas esferas, precisam apoiar os pequenos negócios, pois sem eles o país estará fadado ao insucesso. Se nada for feito, veremos um exército de empreendedores, portanto, de esperança nacional, se transformar em números de uma calamidade social. Veremos o desemprego aniquilar a segurança pública e espancar a dignidade da pessoa humana. Veremos o país amargar uma crise econômica sem precedentes em nossa história. O painel 55, então, visa analisar como o isolamento social impacta os pequenos negócios e, mais que isso, como estas empresas são importantes para a retomada sustentável da nossa economia. Ou seja, para muito além do campo jurídico, o painel abordará questões caras à sociedade, demonstrando que a ordem é, e sempre foi, uma verdadeira representante da sociedade civil e uma árdua defensora dos direitos humanos e da justiça social. A OAB deve ser a mão do equilíbrio, deve ser o fiel da balança. A ordem deve se colocar no contexto institucional tal qual descrito no artigo 44 do seu estatuto. Está escrito no inciso 1º do artigo 44. A OAB tem por finalidade defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Entendemos que o Brasil deve agir para tentar mitigar os efeitos da crise e essa é a oportunidade ideal para criarmos um diálogo suprajurídico, com um tom também social. O painel 55, então, visa abordar como podemos ajudar o Brasil a enfrentar a crise econômica e expõe uma fórmula já testada e que sempre se mostrou eficaz, qual seja, o fortalecimento dos pequenos negócios brasileiros. Pois bem, cada uma das palestras terá duração de até 15 minutos e, faltando 3 para o final do tempo, eu avisarei aos palestrantes para concluir o raciocínio. Feito estes singelos, porém necessários esclarecimentos iniciais, sem mais delongas, convido para proferir a sua conferência o Dr. Fabrício Juliano Mendes Medeiros, ele que é especialista em Direito Constitucional, mestre em Direito e Políticas Públicas, professor dos cursos de graduação e pós-graduação da UniCeub, do IDP, do IBMEC, foi assessor de ministros do STF, do TSE, coordenador jurídico de lideranças de partido político na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, advoga em Brasília, gerente jurídico do Sebrae Nacional. Com a palavra, doutor Fabrício. Boa tarde a todos, boa tarde, Fernando, boa tarde, Larissa, boa tarde, Alexandre,
Boa tarde a todos que nos acompanham. Eu quero inicialmente agradecer o convite, dizer que é uma honra muito grande como advogado estar na nossa casa, ainda que sob um telhado virtual, mas é uma alegria muito grande, e esse aconchego que nós sentimos toda vez que a gente entra, ainda repito, que sob um telhado virtual, na Ordem dos Advogados, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, esse aconchego faz com que a gente se sinta cada vez mais animado e à vontade para discutir os grandes temas do país. Então, eu quero inicialmente agradecer, pelo menos inicialmente parabenizar, né, o Conselho Federal da OAB, parabenizar a Escola Superior da Advocacia por essa iniciativa, uma iniciativa extremamente importante de trazer à baila debates importantíssimos, debates que são extremamente oportunos por conta dessa grave crise pela qual nós estamos passando, de modo que eu quero, antes de mais nada, cumprimentar o Conselho Federal e cumprimentar a Escola Superior da Advocacia. Num segundo momento, eu quero, mais uma vez, ainda que um tanto quanto repetitivo, agradecer, Fernando, você que é presidente da Comissão Especial de Apoio Jurídico às Micro e Pequenas Empresas do Conselho Federal, agradecer o convite, agradecer que estou muito feliz de estar sendo presidido nesse encontro por você, uma pessoa que conta com a nossa admiração, o nosso respeito profissional e acadêmico. Quero cumprimentar também a Larissa Costa, gerente adjunta do SEBRAE Nacional, que vem, ao longo de anos e anos, emprestando sua experiência e o seu rico saber jurídico à nobre causa das micro e pequenas empresas brasileiras. Quero cumprimentar também o colega Dr. Alexandre Gianluca, presidente, coordenador pedagógico do G7 Jurídico. Então, feito esse breve, porém importante introito, eu quero passar ao enfrentamento do tema. E ao fazê-lo, Fernando, ao fazê-lo, Larissa e Alexandre, eu começo dizendo que, de uma forma ou de outra, todos nós podemos antever o impacto negativo, evidentemente negativo, dessa pandemia do coronavírus. E também do impacto social por ela imposto nos negócios jurídicos das micro e pequenas empresas no Brasil. É bom dizer que os negócios jurídicos de todas as empresas, independentemente do seu porte, sofreram e ainda vêm sofrendo sensivelmente os impactos do isolamento social provocado pela pandemia. Todas as empresas sentiram, todas as corporações sentiram, em maior ou em menor grau, mas todos sentiram o baque proveniente do isolamento social. É certo, todavia, que as micro e pequenas empresas, como o Fernando mesmo antecipou, notoriamente mais frágeis de um ponto de vista de estrutura, de reação às adversidades, vêm sofrendo os efeitos dessa pandemia de maneira muito mais potencializada. Isso é visto a olhos nus. E, neste particular, eu até me arriscaria a dizer que dano e porte são grandezas inversamente proporcionais. Quanto menor o porte da empresa, maiores os danos e, por conseguinte, os desafios a serem superados para que a empresa possa se manter viva e minimamente apta para poder encarar um começar de novo. Então, peço perdão pelo pequeno problema técnico, mas eu gostaria de encarar o tema, sob o aspecto do porvir, como eu estava a dizer, pois o grande desafio agora me parece pensar formas alternativas e métodos para que os pequenos negócios possam sair de maneira menos traumática possível da pandemia. Talvez esse seja o maior desafio do painel, né? Talvez esse seja o maior objetivo do nosso painel. Portanto, eu vou olhar o tema pelo para-brisas, pois encará-lo pelo retrovisor não parece ser a maneira mais adequada para quem precisa seguir viagem rumo à geração de emprego e renda na perspectiva de assegurar desenvolvimento e dignidade. A viagem que eu proponho nesse breve encontro de hoje parte de um marco zero, de um quilômetro zero, que é a lei maior.
Lei maior que já no seu artigo 1º, ao tratar dos princípios fundamentais da República Federativa Brasileira, insere como um dos seus pilares os valores sociais do trabalho, lado a lado com os da livre iniciativa. Vejam que a Constituição não fala necessariamente, pelo menos no artigo 1º, como fundamento da República em trabalho. Ela fala em emprego. Ela fala de trabalho lado a lado com a livre iniciativa. Isso já demonstra que há um compromisso do Constituinte com o chamado empreendedorismo, já no artigo 1º, um dos fundamentos da República. E, na minha modesta opinião, parece que a Constituição sinaliza qual a estrada a ser percorrida na medida em que oferece o substrato normativo para uma série de políticas públicas que poderão ser elaboradas e executadas pelo Estado, seja diretamente, seja por intermédio de parceiros que possuem expertise para isso, como é o caso do SEBRAE, com o objetivo de viabilizar e fomentar a retomada por parte dos centenas de milhares de micro e pequenos empreendedores brasileiros. Percebam que, mais adiante, ao tratar dos princípios regentes da atividade econômica, lá no artigo 70, a Constituição de 88 impõe a tantos quantos se relacionarem com as MPS o dever de dispensar um tratamento favorecido, né? O que faz, logicamente, com a finalidade de reduzir o grande fosso, o grande abismo que separa as empresas de pequeno porte das grandes e potentes corporações. Lembremos-nos aqui da sempre atualíssima lição do mestre Rui Barbosa ao definir igualdade material. Todos vão lembrar muito bem, nós estamos aqui entre advogados, né, em sua grande maioria, quando o Rui Barbosa definiu a igualdade material, a igualdade na vida vivida, né? Quando, na oração dos moços, Rui Barbosa, o advogado Rui, né, cravou que a regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais na medida em que se desigualam. A Constituição de 88, portanto, ao impor tratamento favorecido às empresas de pequeno porte, terminou normatizando a lição ensinada por Rui, na perspectiva de colocá-las no ringue da atividade econômica, digamos assim, me permitam, a fim de que a salutar luta pela busca do lucro se dê de maneira mais equitativa. Mais para frente, um pouquinho mais para frente, a Constituição, agora já no artigo 79, impele o Estado brasileiro, obriga o Estado brasileiro a dispensar às micro e pequenas empresas, às empresas de pequeno porte, tratamento diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação das suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou até mesmo, isso é importantíssimo, pela redução ou eliminação destas por meio de lei. Dá para sentir o apreço do Constituinte em relação às micro e pequenas empresas. Eis o que me parece fundamental, Fernando, Alexandre, Larissa e todos os outros que estão prestigiando esse painel. Eis o que me parece fundamental para proporcionar uma retomada menos traumática para as micro e pequenas empresas, para os micro e pequenos empreendedores. A garantia prática, efetiva, para os micro e pequenos empreendedores. A garantia prática de tratamento diferenciado a essas empresas, a fim de que elas possam, por meio da simplificação de suas obrigações, reunir condições para bem tocar seus negócios. Observemos, por importante, e eu volto ao artigo 179, que a lei maior traz uma norma direcionada à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou seja, antecipando-se ao legislador infraconstitucional, que, de resto e de ordinário, tem a missão de elaborar políticas públicas no Brasil, mas a Constituição antecipa-se, toma a dianteira e passa a vincular o Estado em todas as suas esferas decisórias, fazendo-o servo da obrigação de emprestar um tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas, especialmente naquelas áreas que mencionam. Então,
eu digo que o Estado não tem como fugir dessa claríssima obrigação constitucional. Independentemente de governos, é uma missão de Estado. A Constituição obriga o Estado, independentemente de governos, que são transitórios, a missão de criar meios efetivos para que, na prática, por meio de um estabelecimento de um tratamento jurídico diferenciado, as microempresas e as empresas de pequeno porte sintam-se incentivadas. Dicção da Constituição. Incentivadas a quê? Aí eu volto ao artigo constitucional de número 70, onde a gente vai encontrar os princípios da atividade econômica. Porque lá a gente encontra que a razão de ser da atividade econômica não é outra senão assegurar a todos existência digna conforme os ditames da sociedade, da justiça social, perdoe. O que, lógico, claro e evidente, só pode ser alcançado quando microempresas e empresas de pequeno porte atuam de forma sustentável. Pesquisas recentes, isso aí está sendo muito divulgado, bem demonstram que as antigas dificuldades experimentadas pelas micro e pequenas empresas foram potencializadas durante a pandemia do coronavírus e continuam sendo, agora com muito mais força, os principais entraves para a manutenção das micro e pequenas empresas no país. De todos esses problemas, eu acho que ao final desse painel isso vai ficar muito evidenciado, o mais urgente é a dificuldade de acesso ao crédito, o qual, diga-se de passagem, passou a ser absolutamente indispensável nesse tão delicado momento. Além da dificuldade por razões burocráticas, ouvimos falar de taxas pouco convidativas, exigência de garantias para além do razoável, enfim, tudo a compor um cenário desolador para um setor da economia pátria que deveria ter, ao ver do Constituinte, um tratamento jurídico que servisse de incentivo, não o contrário. Dito isso, com os olhos postos na estrada a percorrer, parece não restar dúvida, Fernando, Larissa e Alexandre, de que o melhor caminho é aquele desenhado pela Constituição de 88. O melhor caminho para vencer esses desafios é aquele caminho desenhado pela Constituição de 88. Ou seja, emprestar a máxima efetividade aos comandos normativos esculpidos no artigo 170, no artigo 179 da Constituição, conduzirão de maneira segura, eu afirmo isso, a elaboração de políticas públicas, sejam elas formatadas e executadas pelo Estado de forma direta ou por parceiros com notória, tradicional e histórica expertise nesse campo, políticas públicas essas que colaborarão decisivamente com o processo de retomada de muitos micro e pequenos negócios atingidos de maneira frontal pela pandemia do Covid-19. Portanto, já estou me aproximando do fim, professor Fernando, reduzir a burocracia, fomentar a conciliação ou a composição de litígios, abrir crédito e facilitar o seu acesso com taxas mais em conta, são exemplos de medidas que poderão ser tomadas, sim, para minimizar os danosos efeitos do isolamento social nos negócios da micro e pequenas empresas. Cabe a todos nós, Comissão Especial de Apoio Jurídico às Micro e Pequenas Empresas do Conselho Federal da OAB, cabe ao SEBRAE e cabe a tantas outras entidades ligadas ao fomento dessas micro e pequenas empresas a tarefa de buscar alternativas, estatais ou não, para a superação dessa crise sem precedentes na nossa história recente. Esse desafio é nosso, é um desafio de buscar saídas, como as que podem surgir após um rico debate como este que vai ser travado no final da tarde de hoje, e que podem chegar aos ouvidos dos centenas de milhares de microempreendedores desse país, como a alentadora e conhecida canção de Ivan Lins. Começar de novo e contar comigo. Vai valer a pena ter amanhecido. Aos micro e pequenos empreendedores desse nosso país, desejamos um belo amanhecer. Muito obrigado, Fernando, e fico à disposição, se for o caso, para qualquer consideração adicional. Não esperava diferente.
muitíssimo obrigado por enriquecer o nosso evento com a sua expertise. Eu passo a palavra agora para proferir a sua conferência, a doutora Larissa Moreira Costa, ela que é advogada em Brasília, gerente adjunta da Unidade de Assessoria Jurídica do Sebrae Nacional, trabalha há mais de 15 anos com o tema dos pequenos negócios, pós-graduada em Direito Público e também em Direito e Gestão dos Serviços Sociais Autônomos pelo IDP, além de ser ainda a atual vice-presidente da Comissão de Apoio Jurídico à micro e pequena empresa. Com a palavra, doutora Larissa. Boa tarde a todos os colegas que estão aqui nos assistindo em todo o Brasil. É uma honra participar desse congresso digital organizado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e pela Escola Superior de Advocacia Nacional. Aqui aproveito a oportunidade para agradecer o convite de participar de um painel que traz um tema de grande relevância para a retomada do crescimento da economia do nosso país, que são as micro e pequenas empresas. Inicio cumprimentando os meus colegas de painel, na pessoa do Dr. Fernando de Paula Ferreira, presidente da Comissão Especial de Apoio Jurídico às Micro e Pequenas Empresas, uma comissão ainda jovem, mas que tem a atribuição de cuidar de tema tão caro para a economia brasileira, o que traz uma responsabilidade também do mesmo tamanho. Meus cumprimentos também ao Dr. Alexandre Gianluca, por dividir seus conhecimentos conosco neste painel, e por fim, mas não menos importante, cumprimentar o Dr. Fabrício Medeiros, com quem tenho a oportunidade de compartilhar diariamente os seus conhecimentos e debater os temas relacionados aos pequenos negócios, sempre trazendo visões muito enriquecedoras sobre o tema. Bom, depois de ouvirmos o Dr. Fabrício falar, com maestria sobre a importância dos pequenos negócios e a sua proteção constitucional, eu gostaria de iniciar trazendo alguns dados que demonstram a magnitude deste segmento econômico, que muitas vezes pode não ser de compreensão de todos. Vejamos alguns dados bem interessantes sobre o papel do pequeno negócio na economia brasileira. Nós estamos falando de 99% do total de empresas no país, o que corresponde a 17 milhões de empresas. 15,4 milhões dessas empresas são optantes do Simples Nacional. Já os empreendedores individuais chegam hoje a 10,1 milhões de formalizações. As empresas micro e pequenas representam 29% do PIB e 38% das exportações das empresas exportadoras do Brasil. No campo dos empregos, as micro e pequenas empresas correspondem a 55% do estoque de empregos formais, 44% da massa salarial e empregam 17 milhões de pessoas. Além disso, elas participam significativamente também das compras públicas do governo federal, representando hoje 60% das compras realizadas no âmbito do governo federal. No entanto, como bem colocado pelo Dr. Fabrício, nós podemos observar todos os dias as notícias de que esse segmento foi muito impactado no momento de isolamento social. A necessidade de fechamento do comércio, onde se encontra a maior quantidade de micro e pequenas empresas, gerou um problema enorme para que os pequenos negócios pudessem administrar. Eles impulsionam a economia local e regional do país. Então, o fechamento dessas empresas, mesmo que temporariamente, impactou significativamente o resultado dessas economias locais. A chegada da pandemia, com o consequente isolamento social, mexeu significativamente com esse segmento de empresas, em razão da impossibilidade de se manterem ativas e em funcionamento. Mas os pequenos negócios, eles não desistem muito facilmente e sempre estão lutando para que consigam vencer e crescer. Muitos conseguiram se reinventar, se adaptar ao formato online. Outros, infelizmente, pelo tipo de atividade, não conseguiram o mesmo êxito. Eu vou trazer para vocês alguns dados de pesquisas realizadas pelo Sebrae nesse período da pandemia, para assim podermos observar o impacto gerado e a necessidade de medidas urgentes e eficazes para apoiar esse segmento. Os dados demonstram que apenas 12% das empresas conseguiram fazer uma transformação digital nesse período,
64% conseguiram, de alguma forma, realizar vendas online por meio de plataformas digitais, como WhatsApp, Instagram, Facebook, mas não fizeram efetivamente a sua transformação para o mundo digital. Elas apenas se adaptaram nesse primeiro momento, diante de uma necessidade urgente e inesperada, para que elas pudessem continuar sobrevivendo nesse período de isolamento. A queda do faturamento das empresas no início da pandemia chegou a 70%. Hoje, nós temos uma pequena melhora nesses resultados, chegando em junho a 51% de queda. Percebemos que essa redução na queda do faturamento se dá em razão da diminuição na restrição da movimentação de pessoas. Muitas empresas já conseguiram estancar essa queda, o que gira em torno de 800 mil empresas. Esses dados, é importante registrar que eles oscilam de acordo com a região do país, considerando que essa questão do fechamento e da abertura do comércio, ela tem variado muito de estado para estado. A gente pode observar também que a interrupção temporária, ela também já teve uma pequena queda, de 43% para 29%, considerando o início da pandemia, no caso em março, e agora os dados do mês de junho. A gente observa também que os segmentos mais afetados são aqueles que exigem algum tipo de presença física das pessoas, como o turismo, a economia criativa, as academias e o setor de educação. Os menos afetados foram a indústria alimentícia, o agronegócio e os segmentos de pet shops e veterinários. Outro dado importante que a gente consegue trazer também, nessas análises que têm sido constantemente feitas e constantemente também publicadas e divulgadas, é que as pequenas empresas, elas têm uma média de ocupação de pessoas por volta de 6,8 pessoas por empresa. A gente observa uma redução significativa nesse número, passando para 3,4 pessoas ocupadas. Então, o que a gente observa? Né? Que, de fato, as empresas precisaram fazer um ajuste nos tamanhos das suas equipes, mas depois desse ajuste realizado, elas mantiveram as suas equipes, mesmo com um número mais reduzido, mantendo assim os empregos, pelo menos de parte das equipes anteriormente existentes. Muitas empresas também optaram por, ao invés de fazer a demissão e o desligamento dos seus empregados, né, por conceder férias coletivas, reduzir jornadas, suspender contratos, enfim, seguindo as regras, né, que foram estabelecidas nas medidas provisórias editadas pelo governo federal. Os números mais recentes demonstram que 40% das empresas possuem dívida em atraso. E aí, aqui nós observamos um ponto crucial do problema que as empresas estão enfrentando e que todos nós precisamos ficar atentos para buscar alternativas para resolver esse problema. 7,9 milhões de empresas tentaram buscar empréstimos. Dessas, 4,5 milhões precisaram e não conseguiram crédito, em razão de restrições, tanto no CPF quanto negativação da empresa. E quando a gente vê esses números, nos assusta, porque os empresários, o volume de recursos que os empresários precisam, ele é um volume significativamente pequeno. Afinal de contas, varia entre 5 mil a 20 mil reais para os MEIs, para os microempreendedores individuais, e para as pequenas empresas, as solicitações de empréstimos variam de 20 a 100 mil reais. Então, vocês podem observar, né, que realmente a demanda de recursos das pequenas empresas, ela não é tão significativa assim em termos de volume, mas esses valores fazem uma mudança, né, uma mudança significativa no seu fluxo de caixa e nas suas atividades. Daí a importância realmente de que o crédito ele chegue ao pequeno negócio. Como o Sebrae, muitos de vocês sabem, né, realiza um trabalho de capacitação e acompanhamento de empresas.
Então, a gente pode observar que as empresas que apresentam, que comprovam, né, que realizam esse tipo de capacitação, que fazem esse tipo de acompanhamento da gestão da empresa, elas possuem mais chances de obter crédito, em função da percepção pelas instituições financeiras de que elas trazem maior credibilidade e mais segurança de que conseguirão honrar os seus compromissos. Então, empresas mais organizadas, do ponto de vista da gestão, tendem a conseguir mais êxito em tentativas de obtenção de crédito. Outro ponto importante é que a gente ainda não vê aí um futuro próximo de retomada integral das atividades e de retomada da vida das pessoas como antes da pandemia, né? Os empresários, eles têm uma percepção de que somente daqui a 90 dias os clientes voltarão a consumir como antes, mas a volta da normalidade, ela não se enxerga essa volta antes do primeiro semestre de 2021. Então, a gente vê que ainda tem muito caminho pela frente e que realmente, durante todo esse tempo, a atenção se torna necessária e redobrada para que esse segmento e para que a economia do país não venha piorar mais do que a situação que nós já encontramos hoje. Quando analisamos esses dados, é possível observar que os principais desafios enfrentados pelas micro e pequenas empresas em decorrência da pandemia estão relacionados às necessidades de renegociação de contratos, como locação e fornecedores. Esse é um ponto bem sensível para os pequenos negócios. A dificuldade de acesso ao crédito para manter o fluxo de caixa no momento em que houve uma drástica redução no faturamento. A necessidade de organizar as suas obrigações trabalhistas e a preocupação com a manutenção dos empregos, além da necessidade de se reinventarem para manter os seus negócios ativos durante esse período de isolamento social. E é nesse contexto que a gente também traz aqui uma reflexão sobre o papel da advocacia diante desse cenário. Nós observamos que o papel da advocacia é fundamental para apoiar esse segmento com orientações e consultorias que possam viabilizar a manutenção da estabilidade dos pequenos negócios brasileiros. Percebemos também a mediação e a conciliação como alternativas para a solução desses conflitos de forma mais célere e assertiva, o que pode também ser um papel a ser exercido pela advocacia, desde que por profissionais, né, que estejam habilitados para tanto. Os tempos médios de um processo judicial, de fato, é um dado, né, que impacta significativamente nos negócios brasileiros. E quando nós falamos de micro e pequenas empresas, esse dado só tende a ficar mais preocupante. Então, o que a gente percebe é que os métodos alternativos de solução de conflitos, cada dia considerados mais eficientes, mais baratos, mais rápidos, eles podem ser uma saída para atender de uma forma mais célere as demandas dos pequenos negócios. Além disso, esses métodos também viabilizam a própria participação do empreendedor na busca de uma solução mais adequada. Bom, eram essas as questões que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão, né? E eu termino agradecendo mais uma vez a oportunidade de participar desse painel, mas também deixando uma frase de um texto que eu li hoje pela manhã e que eu achei que se aplicava muito bem aos pequenos negócios brasileiros, que diz o seguinte: regue seu próprio vaso e se permita crescer, melhorar e mudar. Olhe para a metade do copo cheio, você não estará se afogando, só procurando a borda. O otimismo, a luta diária e a vontade de dar certo são características muito próprias dos pequenos negócios, sendo algo que todos devemos levar como lição para as nossas vidas. Muito obrigada. Excelente, doutora Larissa. É uma satisfação ouvi-la, viu? Você traz números, empresta ciência às tomadas de decisão. Fico muito feliz de contar com a sua expertise aqui para conosco. Na sequência, eu convido o doutor Alexandre Gianluca, meu colega advogado, conselheiro estadual da OAB São Paulo, professor do G7 Jurídico, especialista em Direito Empresarial, mestrando em Direito pela PUC Campinas
enfim, uma sumidade no assunto. Com a palavra, doutor Alexandre de Aluca. Obrigado, doutor Fernando de Paula. Quero iniciar aqui a minha fala, agradecendo o convite que me foi feito pela Escola Superior de Advocacia Nacional, pela OAB Nacional. Agradecer a doutora Fernanda Marinella, o seu marido Nicolas, um casal sensacional que está sempre nos prestigiando. Agradecer a todos que estão aqui nos assistindo agora, advogados, empresários, os meus alunos do G7 Jurídico, agradecer toda a diretoria da OAB Campinas, na pessoa do nosso presidente Daniel Blixten, nosso presidente estadual, Augusto, todo o Conselho Seccional de São Paulo, alguns colegas que estão presentes também palestrando, outros que estão aqui no nosso fórum. Agradecer aqueles que estão interessados nesse assunto, tão apaixonante, e nada como parabenizar o Dr. Fernando de Paula por estar presidindo essa comissão tão importante no nosso mundo empresarial, que é a Comissão de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Na sua pessoa também, Dr. Fernando, quero cumprimentar todo o nosso Conselho Federal. Parabenizar também o Dr. Fabrício Medeiros, uma palestra como essa, cheia de emoção, e isso me deixa feliz saber que o gerente nacional do SEBRAE, essa paixão a microempresa e a empresa de pequeno porte, isso nos deixa bem tranquilos. Parabenizar a doutora Larissa pelos números apresentados, são muitas vezes impressionantes esses números, doutora Larissa. A gente tem que realmente, como Vossa Excelência disse, nós temos que realmente verificar o papel do advogado, comercialista, empresarialista nesse momento tão difícil de pandemia e fechamento de empresas. Eu fiz um levantamento aqui para a palestra de hoje e nós temos hoje, já alcançamos 10 milhões de microempreendedores individuais. Nós temos 10 milhões de MEIs espalhados por todo o Brasil. Só nesse ano de 2020, com essa pandemia, foram quase 1 milhão de MEIs. Pessoas que perdem os seus empregos, pessoas que estão com crise batendo na sua porta, seja porque não tem uma atividade, seja porque já está desempregado, seja porque teve uma demissão, está procurando uma alternativa, até tentando se reinventar, buscando conhecimento, e aí o SEBRAE tem um papel fundamental em auxiliar todo esse mecanismo de pessoas que buscam conhecimento para tentar uma atividade própria. E os números estão aí mostrando que nós estamos hoje passando por uma mudança na nossa economia, né? Nós estamos hoje virando a chave da modernidade. Como a doutora Alice falou, muitas empresas estão se adaptando à tecnologia, um panorama muito favorável às startups no Brasil. Isso tudo está envolvendo microempresa, está envolvendo empresa de pequeno porte. Eu estava falando com o Dr. Fernando no telefone essa semana, e falando do papel, da importância do advogado. A título de exemplo, nós temos hoje um problema muito sério. A doutora Larissa falou de alguns números e citou os salões de beleza, as barbearias, as academias de ginástica. Nós estamos enfrentando um problema muito sério, porque, por exemplo, os salões de beleza foram classificados por manifestação federal como um serviço essencial. E muitos estados e municípios estão dizendo que não, né? Essa briga política desnecessária, no sentido de que, então, não apoiam entender que se trata de um serviço essencial. O grande problema é que esses salões, muitas vezes, são microempreendedores, né? Que estão ali trabalhando, são pessoas que são microempresas, empresas de pequeno porte, que estão fechando as portas, não estão conseguindo pagar suas contas de aluguel, de taxa de condomínio, de outras situações, né? E os próprios funcionários do salão, né, que não conseguem o auxílio emergencial porque simplesmente trata-se de um serviço essencial, não conseguem trabalhar porque os governos estaduais e municipais não permitem e não conseguem
o auxílio emergencial, porque se trata de uma atividade essencial. Assim, é um problema que a advocacia está enfrentando. Nós estamos aí para entrar com ações judiciais, para buscar conhecimento, para proteger a microempresa e a empresa de pequeno porte. Uma outra informação interessante é que nós temos hoje a média de recuperação judicial no Brasil chega a 1.400, essa média anual. Nós já estamos em 2020 com 7.000. Então, é algo bastante preocupante, primeiro porque a microempresa, a empresa de pequeno porte, ela não tem dinheiro para buscar uma grande assessoria, uma assessoria especializada, e eu tenho acompanhado alguns estudos aqui no estado de São Paulo, só para que vocês tenham uma ideia, né, nós temos aí pedidos de 200 a 220 pedidos de recuperação judicial de microempresas e empresas de pequeno porte no estado de São Paulo. É um número bastante pequeno. E é interessante que mais da metade foi indeferido por falta de documentação, por falta de recolhimento de custas, por falta de inépcia da inicial, ou seja, aquele microempresário que já não tem mais dinheiro, que está desesperado e pede para o amigo, para o parente, para alguém que não tem o conhecimento especializado, poder atuar e acabar isso revertendo, convolando em falência muitas vezes, porque a lei de recuperação ela é muito boa, mas ao mesmo tempo ela é bastante radical. Se o plano de recuperação não é aprovado, isso se convola em falência. Então, é interessante que nós temos na lei de falência um procedimento especial, a recuperação judicial especial. Recuperação judicial especial, nós temos 4 pedidos no estado de São Paulo. Por quê? Porque a recuperação judicial especial prevê um plano de pagamento de 3 anos. Na crise que nós estamos, da dívida, quem vai pagar em 3 anos dívida com o banco, se eu posso, numa recuperação judicial comum, apresentar uma carência de 1 ano, 2 anos, eu posso parcelar em 10, 15, 20 anos, ou seja, não tem utilização. É importante que, nesse momento, foi um momento de abrir os olhos da comunidade jurídica, no sentido de verificar o que precisa ser feito, né? Temos aí recomendação do CNJ, de Sejusc empresarial, assim como já tem no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, talvez intermediar, fazer uma mediação antes de qualquer pedido de recuperação judicial, justamente focando na microempresa, na empresa de pequeno porte, que não tem essa assessoria jurídica especializada. É algo que a gente vem acompanhando, vem torcendo para que dê muito certo no Brasil. Um outro ponto que também entendo relevante é o fato de que nós temos que realmente nos reinventar, não só o empresário, como o próprio advogado, né? Nós temos uma instrução normativa hoje, instrução normativa número 81, do DREI, e com essa instrução normativa ficou bem mais tranquilo a transformação de sociedade simples em sociedade empresária. Nós sabemos que nós temos muitas microempresas no Brasil que são constituídas na forma de sociedade simples e que estavam em crise e não tinham o benefício de uma recuperação judicial, e agora, com essa instrução normativa, é possível a conversão de sociedade empresária, e conto com todos os nossos colegas para que isso seja possível. E aí, então, a gente pode, numa eventualidade, numa necessidade, entrar com um pedido de recuperação judicial. A mesma coisa acontecendo com os produtores rurais, né? Nós temos aí a possibilidade de conversão em uma atividade empresária, e o próprio STJ entendeu recentemente, numa decisão brilhante, eu não preciso comprovar as atividades regulares dos 2 anos que a lei exige para o produtor rural, que é justamente para acolher a microempresa, a empresa de pequeno porte que está na atividade rural, e possa aí entrar com um pedido de recuperação judicial. É interessante também apontar uma movimentação muito importante da advocacia para liberação do dinheiro que está penhorado, do depósito recursal na esfera trabalhista, por intermédio da substituição de uma garantia judicial, de um seguro de garantia judicial, de uma fiança bancária, né? Permitindo que então, esse dinheiro volte ao fluxo de caixa da microempresa, empresa de pequeno porte, ela possa aí, de repente, apagar algum incêndio, pagar algum funcionário, pagar algum fornecedor essencial. Então, é algo assim que a gente tem acompanhado, uma movimentação
jurídica muito importante e que eu quero aqui levantar essa bola para que os advogados utilizem esse instrumento. Realmente é algo que pode modificar o cenário de algumas microempresas, de algumas empresas de pequeno porte. Já estou finalizando a minha fala, mas também quero aqui apontar o que a doutora Larissa comentou das negociações. Nós temos hoje muitos advogados também utilizando da teoria da imprevisão, do 478 do Código Civil, e isso tem replicado nas negociações. Então, um papel fundamental da advocacia, o exercício social da advocacia, porque a gente tem visto hoje shopping center com isenção de aluguel mínimo, negociação de taxa de condomínio, fundo promocional, justamente por conta dessa movimentação da advocacia nacional, no sentido de a gente buscar aí uma mediação, porque trazer isso para o judiciário, o tempo disso tudo, né, pode refletir de forma negativa para todos. Então, esse número de painéis, número de palestras, de lives, de artigos, tem feito essa movimentação tão importante para a nossa sociedade. E, por fim, a questão da sociedade limitada unipessoal, usar mais esse artifício, porque nós sabemos hoje que nós temos muitas empresas que sócios estão saindo, abandonando o barco, deixando as coisas de lado, e outros que querem montar uma pessoa jurídica rapidamente para poder, de repente, desempenhar uma atividade, não como microempreendedor individual, mas como sociedade propriamente dita. A gente não tem aquele entrave do capital mínimo da empresa individual de responsabilidade limitada. A gente tem hoje a possibilidade de constituir uma sociedade limitada, unipessoal, que eu não preciso de capital mínimo, que eu não necessito de toda aquela burocracia que a gente tem assim acompanhado na constituição de uma empresa individual de responsabilidade limitada. Então, são esses os comentários que eu queria trazer aqui. Finalizando a minha fala, e não poderia deixar, fica muito difícil de falar depois de dois palestrantes brilhantes e de uma fala tão emotiva do Dr. Fabrício. Eu quero emprestar aqui o coração do Dr. Fabrício para a microempresa e para a empresa de pequeno porte e de uma maneira apaixonada também, citar uma frase. Eu sei que tem muitos empresários que estão nos assistindo, muitos empreendedores que estão nos assistindo, estão passando dias difíceis, dias sem dormir, dias temerosos com o que vai acontecer no futuro, que estão se reinventando, que estão lutando, batalhando com hombridade, com honradez, né? Buscando o melhor para o Brasil. Então, eu quero deixar essa frase para vocês, do Augusto Cury, uma frase que eu acho excepcional, que diz: ser um empreendedor é executar os sonhos, mesmo que haja riscos, enfrentar os problemas, mesmo não tendo forças, é caminhar por lugares desconhecidos, mesmo sem bússola, é tomar atitudes que ninguém tomou, é ter consciência de que quem vence sem obstáculos triunfa sem glória. Essas são as palavras que eu quero deixar aqui para todos. E agradecer mais uma vez o painel e o convite. Essa palavra do Fernando de Paula. Doutor Alexandre, excelente exposição. Eu fico muito feliz e contente com a presença de vocês três aqui e com a capacidade que vocês têm de articular sobre os pequenos negócios. Mas eu confesso que fico mais feliz ainda em dar voz a um número considerável de empreendedores deste país que estão aguardando as políticas públicas vocacionadas a salvaguardar os seus próprios negócios. Depois de tudo que foi exposto, fica evidente a relevância dos pequenos negócios para o nosso país, para a economia, para o crescimento sustentável, para a geração de empregos, manutenção de renda, para a geração de PIB. A doutora Larissa fez muito bem e nos emprestou aqui ciência, nos emprestou números, né? Dentre outras coisas. Tivemos a oportunidade de ver os pequenos negócios por dentro, externalizados com pesquisas e ciência envolvida. Vimos também que medidas vão ser adotadas para mitigar os impactos da crise na sociedade. O acesso ao crédito, enfim,
todas as medidas governamentais e de gestão devem estar a postos para ajudar o pequeno negócio, e foi muito disso que eu vi na palestra do doutor Alexandre. Há de se dar efetividade à norma constitucional que prevê o regime diferenciado e favorecido aos pequenos negócios, com a criação de um verdadeiro sistema de proteção da micro e pequena empresa. Hoje, sabidamente, considerados os novos vulneráveis. Mais do que isso, proteção também para as organizações, para as entidades e instituições que estão por elas, pelas MPS. Pelas mãos da Ordem dos Advogados do Brasil, há de se ter um diálogo institucional mais bem elaborado, no intuito de se organizar o setor produtivo, pois sem isso não há como falar em gerar emprego e renda. Se o papel da Ordem é inestimável nesse momento, eu creio que ainda mais o é a função da advogada e do advogado, pois que, a meu ver, pelo menos, o meu sentir, são imprescindíveis na interpretação das normas, das leis, das medidas provisórias, tantas que foram recentemente editadas, das decisões judiciais que desafiam, por ora, as próprias normas constitucionais mais basilares. A advocacia hoje deve ser vista como uma espécie de facilitadora, uma geradora de segurança jurídica aos empreendedores. E já chegando aí no final do nosso painel, são com essas palavras que eu encerro o painel 55 do primeiro Congresso Digital Covid-19, repercussões jurídicas e sociais da pandemia, agradecendo a presença dos nossos ilustres palestrantes e principalmente dos participantes. Fiquem agora com o próximo painel e meu muito obrigado, pessoal.